cartucheiros! Nesta videoaula estudaremos advérbios e preposições. Para isso, peguem o seu Basquiat a partir da página 101. Advérbio é a palavra invariável que se associa essencialmente ao verbo para indicar diferentes circunstâncias, de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, etc., relativas ao fato verbal. Leiamos a tirinha de Maurício de Souza. Quer dizer que virando para cá ela sobe e para lá ela desce. Nunca pensei que fosse tão divertido fazer visita em hospital. Destaquem os advérbios cá, lá, nunca, tão e a locução adverbial em hospital. Locução adverbial. Anotemos agora 4 exemplos. O médico deu a notícia calmamente. Observem que o advérbio calmamente pode ser substituído pela locução adverbial com calma. O médico deu a notícia com calma. A locução adverbial, portanto, é composta por 2 ou mais palavras que substituem um advérbio. As expressões funcionam sintaticamente como um adjunto adverbial. Número 2. Diariamente, o garoto joga videogame. Podemos trocar o advérbio diariamente pela locução adverbial todos os dias o garoto joga videogame. Número 3. O garçom rapidamente atendeu a todos. Troquemos o advérbio rapidamente pela locução adverbial com rapidez. O garçom com rapidez atendeu a todos. Número 4. Indubitavelmente, Marta aceitará. Sem dúvida, Marta aceitará. Percebam o advérbio sendo substituído por uma locução adverbial. Agora, advérbio, ad, do latim, junto, vérbio, verbo. Calmamente está para o verbo deu, diariamente está para o verbo jogar, joga, rapidamente está para o verbo atender, atendeu, e indubitavelmente está para o verbo aceitar, aceitará. Assim como as locuções adverbiais nas orações, respectivamente. Classificação do advérbio. Quando denotar afirmação. Anotemos alguns exemplos. Sim, certamente, de certo, realmente. São exemplos de advérbios de afirmação. Exemplos de locuções adverbiais que denotam o sentido de afirmação. Sem dúvida, com certeza, de fato. Percebam 2 palavras formando cada uma das locuções adverbiais. Advérbios de negação. Exemplos: não, nunca, tampouco. Locuções adverbiais de negação. Em hipótese nenhuma, de jeito nenhum. Temos aqui, dessa vez, 3 palavras formando locuções adverbiais de negação. Advérbios que denotem dúvida. Quais são? Anotemos os exemplos. Talvez, acaso, eventualmente. Locuções adverbiais que denotam dúvida. Quem sabe, por certo. Advérbios de intensidade. Alguns exemplos. Muito, pouco, tão, demais, quase. Locuções adverbiais de intensidade. Por demais, em excesso. Atentemos a esses 3 casos específicos. A carga era extremamente leve. Percebam que o advérbio, além de se associar ao verbo para lhe dar circunstância, ele também pode, neste caso, intensificar um adjetivo. Atenção 2. O avião decolou muito suavemente. Advérbio de intensidade, neste caso, intensificando
outro advérbio. E por fim, atenção 3. O soldado levantou-se cedinho, pegou a bandeira rapidinho e saiu de fininho. Percebam aqui a coloquialidade literária, nos permitindo a formação de advérbio com a presença de afixo de diminutivo. Levantou-se de que modo? Quando? Porque os advérbios podem revelar mais de um sentido. Cedinho. Pegou a bandeira de que modo? Rapidinho. E saiu de que modo? De fininho. Observem aí os afixos de diminutivo formando advérbios nessa oração, nesse contexto. Advérbios que denotam a ideia de lugar. Aqui, lá, acolá, longe, aí. Locuções adverbiais de lugar. Por dentro, de longe, à distância. Advérbios que denotem a ideia de tempo. Exemplos: agora, sempre, brevemente. Locuções adverbiais de tempo. À noite, às vezes, de vez em quando, de repente. Vamos aos advérbios que dão ideia de modo. Mal, assim, rapidamente, depressa, bem. Locuções adverbiais de modo. Às pressas, aos poucos, às claras, aos prantos. Atentemos agora à distinção que podemos fazer entre advérbios e adjetivos. Anotem que advérbios jamais variam para o plural, jamais variam para o feminino. O diretor entrou furioso na sala. Furioso é um adjetivo nesse contexto ou é um advérbio? Formalmente falando, e aqui tratando daquilo que a gramática tradicional aponta, o diretor entrou e estava furioso. Nesse momento, a palavra furioso, formalmente, ela funciona como um adjetivo. Agora, informalmente, é muito comum que nós façamos uma redução dos advérbios terminados em mente para sua forma mais concisa. O diretor entrou furiosamente na sala. Vamos a outro exemplo. O suco desceu redondo. Adjetivo ou advérbio? Percebam, o suco desceu e estava redondo não faz sentido. Por isso aqui nós percebemos o uso de um advérbio na sua estrutura reduzida muito típica da coloquialidade. Formalmente teríamos, o suco desceu redondamente. Portanto, trata-se de um advérbio. Por fim, a aeronave flutuava macio, ou a aeronave flutuava macia. Se a aeronave flutuava macio, temos aqui um advérbio reduzido pela coloquialidade. A aeronave flutuava maciamente. No segundo caso, a aeronave flutuava macia. Será que poderíamos dizer, escrever, a aeronave flutuava e estava macia? Não faz sentido. Então ficaremos aqui apenas com o entendimento de que macio, embora pareça um adjetivo, se trata, na verdade, de um advérbio. Quando estudamos advérbios, precisamos ficar bastante atentos a palavras e locuções denotativas adverbiais. Alguns exemplos. De inclusão, também, inclusive, de exclusão, apenas, somente, até mesmo a variação, só, retificação, correção, aliás, ou melhor, explicação, por exemplo, ou seja, realce, é que, ou lá. Vamos agora à tirinha do Calvin e do Haroldo. Tentemos localizar e destacar aí os advérbios utilizados, ou locuções adverbiais. Viu? O papai me convenceu a fazer o dever de casa. Ele disse que, quando eu for mais velho, vou descobrir que
poucas coisas são mais gratificantes que o estudo. Aí eu disse, beleza, então quando eu for mais velho, eu aprendo. E o que ele disse? Que se eu não começar a estudar já, ele me mata antes de eu ficar mais velho. Parece que você já aprendeu alguma coisa. Meus queridos, temos aí mais, de novo mais, já, antes, mais e já. Muito bem, mais sabemos que é um advérbio de intensidade, já é um advérbio de tempo e antes também um advérbio de tempo. Agora, vocês podem me perguntar, professor, por que a palavra poucas não pode ser classificada como um advérbio? Lembrem-se da regra, advérbio não pode ir para o plural, tampouco poderá ir para o feminino. Então, nós temos aqui, na verdade, um pronome indefinido e não um advérbio. Destaquem na sua apostila esses advérbios que nós aqui localizamos. Vamos aos nossos estudos de preposição, na página 103 em diante, no seu Basquiat. Preposição é uma palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e ou de dependência. Destaque em relações de sentido e ou de dependência. Das duas palavras ligadas pela preposição, uma delas é a principal, a mais importante, e a outra é a secundária. Classificação das preposições. Chamamos de preposições essenciais aquelas que exercem exclusivamente o papel de preposição. Essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Preposições acidentais. São palavras de outras classes que ocasionalmente funcionam como preposição. Exemplos. Ele dormirá fora. Ele dormirá fora esta noite. Fora aqui é um advérbio de lugar. Ela estuda todo dia, fora domingo, exceto domingo. Percebam, então, que aqui, aquilo que nós pensaremos ser um advérbio de lugar, acidentalmente funcionou como uma preposição. Vejamos outras preposições acidentais, como, conforme, durante, fora, mediante, segundo, senão e visto. Relações semânticas das preposições. As preposições podem estabelecer inúmeras relações semânticas entre a palavra principal e a secundária. Vejamos alguns exemplos. Com a preposição a, o parque está a 200 metros daqui. A preposição no contexto revela um sentido de distância. Os escoteiros dormiram ao relento. A preposição, naquela combinação de preposição mais artigo, dá uma ideia de lugar. Elas conversavam à meia voz. Percebam que agora a preposição ela está funcionando ali com sentido de modo. E às 10 horas viajaremos. Dentro da crase, preposição mais artigo, nós percebemos que ela deu uma ideia de tempo. Agora com a preposição com, alguns exemplos. Com o inverno, os pastos ficam secos. Deu uma ideia de causa. Nossos pais foram ao cinema com o vovô. Ideia de companhia. Com uma chave de fenda, foi fácil abrir a porta. Deu uma ideia de instrumento. O ministro respondeu com dificuldade. Ideia de modo. E o karateca lutará com seu adversário amanhã. Deu uma ideia de oposição. Vamos às múltiplas possibilidades de sentido da preposição de acordo com o contexto. Ele falava de literatura com facilidade. Assunto. Ela cantava de tão feliz que estava. Dá uma ideia de causa. A casa de campo não será vendida. De especificação. Viemos ontem de Minas Gerais. Origem, lugar. O carrinho de metal ficou empoeirado. Do que é feito o carrinho? De metal. Temos aí a matéria. O carro de meu irmão está na oficina.
dá uma ideia de posse. Sentido da preposição em, de acordo com o contexto. O bicho está pegando em Brasília, dá uma ideia de lugar. Em silêncio, todos assistiam à aula, de modo. Em 10 dias saberemos o resultado da prova, dá uma ideia de tempo. Sentidos para a preposição para. Fomos todos para a Bahia, lugar, direção. Estávamos preparados para o grande dia, finalidade. Para esta semana, já terás um retorno do juiz. Dá uma ideia de tempo. Sentidos múltiplos para a preposição por de acordo com o contexto. Por ser mais antigo, o militar foi promovido. Ideia de causa. Correndo, nós passaremos por vários bairros, lugar. Por 1 hora, ficamos presos no elevador. Tempo. Podemos trocar latinhas recicláveis por ração. Substituição. Meus queridos, façam os exercícios da página 103 até a página 104. Semana que vem, divulgaremos o gabarito. Na página 105 do Basquiat, vocês têm aí um quadro com locuções prepositivas. São locuções formadas por preposições. Também vejamos aqui a distinção entre advérbio e preposição. Destaquem isso. A preposição vem sempre antes de um nome, seja ele qual for. E o advérbio ele dá circunstância para um verbo, para um adjetivo ou para outro advérbio. Alguns exemplos. Ele vinha logo após. É um advérbio que dá circunstância para o verbo. Eu vim após ele. Especificamente esta palavra aqui, antes do nome ele, é uma preposição. O concorrente seguia atrás. Advérbio que dá circunstância para o verbo. O bedel seguia atrás dos alunos. Preposição que surge antes de um nome. Ela não sabia como proceder. É um advérbio de modo. Está para o verbo. E ele falava como diretor. Preposição que surge antes de um nome, de um substantivo. Eles trabalhavam menos. Advérbio que dá circunstância para um verbo. Todos, menos eles, trabalhavam. Percebam aqui uma preposição antes do surgimento de um nome, no caso um pronome. Anotem, a preposição vem sempre antes de um nome. O advérbio, ele dá circunstância para um verbo, para um adjetivo ou para outro advérbio. Façamos agora uma reflexão linguística, buscando encontrar nas tirinhas que seguem preposições. Vacina contra vírus. Observamos ali a preposição. Percebam que ela apareceu antes de um nome. Disse ao filho que voltaria cedo, mas só chegou 23h45. Recebeu R$2 a mais no troco e não falou nada. Próximo. Pediu um dia de folga para ir ao velório da avó, que já morreu há 16 anos. Meus sentimentos. Obrigado. Todos eles exigem honestidade dos políticos. Meus queridos, destaquemos aí as preposições. Ao, a, de, para, ao, da e dos. Eu quero chamar a atenção para este conteúdo. Quando nós teremos combinações e quando nós teremos contrações. A combinação ocorre quando apenas justapomos uma preposição mais um artigo. É o caso de ao. Combinação de preposição a mais o artigo o. A contração ocorre quando nós unimos uma preposição mais artigo e haverá uma mudança na palavra, formando um novo verbete. É o caso do dos. Honestidade dos políticos. De mais os. Contração. Desculpe, me atrasei para o jantar, Helga. Que emocionante, vocês todos ficaram acordados para jantar comigo, não é? Percebam aí, meus queridos, o uso da preposição para na tirinha do H. A única coisa importante é viver honestamente, sem cometer injustiças. Fala mais perto. Preposição sem.
Marquei uma passeata de protesto com as minhocas aqui na beira do rio. Desiste, Maria Inês. A ecologia é um fracasso, nenhuma minhoca repugnante compareceu. Todos apareceram, Maria. É que os peixes também ficaram sabendo. Percebam aí as preposições de, com, a contração da preposição em, mais o artigo a, e a contração da preposição de, mais o artigo o. Por fim, na tirinha do Armandinho, todas as pessoas nascem livres e iguais em direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras, com espírito de fraternidade. Em. Aqui vocês têm crase, que ainda estudaremos, preposição a, mais artigo as, com e de.